Diletos irmãos em Cristo, a paz do Senhor. A boa notícia deste domingo é que Jesus Cristo é bom, Ele salva, cura, Ele batiza com o Espírito Santo e muito em breve virá nos buscar. A segunda boa notícia é que na lição passada, Deus nos permitiu estudarmos em 13 domingos lições que tratavam sobre as sutilezas de Satanás contra os fiéis do Senhor, contra a obra do Senhor nosso Deus, levando a esclarecer como se livrar delas. Maravilha! Neste trimestre, Deus, mais uma vez, usando da sua bondade, da sua misericórdia, vem a lição falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. E quem comentou esta lição foi o pastor Ezequias Soares, grande teólogo, grande professor, conhecedor da Bíblia, do grego, do hebraico, e também um estudioso de renomada, que sirvam as instruções do comentarista para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento, que sirva para o nosso aprimoramento, para que possamos, como atalaias de Deus, desempenhar com alegria esse tão nobre e tão importante papel que Deus nos deu. Também é bom frisar que neste trimestre serão abordados assuntos tais como Ezequiel, o atalaia de Deus, vem o fim, as abominações do templo. Pastor, e é possível ter abominações no templo? Infelizmente, não deveria, não poderia, mas aconteceu e ainda continua acontecendo. Mas o mesmo Deus que zelou pela limpeza do templo nos dias do Senhor Jesus Cristo, Jesus esteve lá pelo menos por 2 momentos fazendo grande purificação do templo. Olha que coisa linda. Assim, esse mesmo Jesus continua nos dias atuais limpando também a casa dele. Mas eu afirmo categoricamente que o que o Senhor está tão interessado em limpar não é a casa física do templo, mas sim esse templo que sou eu, que é você, que somos nós. Ele está todos os dias empenhado em limpar esse templo, e tudo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando se vai à glória de Deus, outro grande perigo, contra os falsos profetas, uma boa alerta, a justiça de Deus, claro, sempre justa, a responsabilidade é individual, o bom pastor e os pastores infiéis, e diga-se de passagem, que aqui os pastores precisam se cuidar muito, e o comentador fez questão de abordar o assunto com muita propriedade, de modo que todos aqueles que pastoreiam recebem da parte de Deus uma orientação sadia e correta sobre como exercer o ministério pastoral. Gog e Magog, um dia de juízo, a restauração nacional e espiritual de Israel, a visão do templo e o milênio, imersos no Espírito nos dias atuais, e o Senhor está ali. 13 abordagens, 13 lições, maravilhosíssimas, 13 aulas que vale a pena participar. Então, desde já eu conclamo a todos os pastores presidentes, a quem aproveito para cumprimentá-los, a todos os superintendentes, também a quem os cumprimento neste momento, e a todos os professores que incentivem suas classes, suas escolas dominicais, suas igrejas, para que não percam a nenhuma destas valiosíssimas aulas. Vale a pena, se a sua lição não chegou ainda, pode aguardar que ela chegará até você, e você terá aí a lição para participar da escola bíblica dominical, fazendo os estudos semanais, de modo a se enriquecer na palavra do Senhor. Então, a lição de número 1, que é a lição deste domingo, em 2 de outubro de 2022, ela traz o tema Ezequiel, o atalaia de Deus. Interessante,
Ezequiel era um sacerdote, alguém que pertencia à tribo de Levi, que no devido tempo deveria assumir o sacerdócio. Mas quando no tempo dele assumir o sacerdócio, ele assumiu, foi o chamado profético na vida dele. Então não bastou ele ser levita, porque a partir dos 25 anos ele passou a ser um levita. Não bastou ele pertencer à tribo de Levi, não bastou ele completar 30 anos, mas o chamado dele era para ser profeta e não sacerdote. Deus é o Deus que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas e que sabe também quem somos nós. E Ele chama cada um de nós para aquilo que lhe aprouver, aquilo que Ele entender para o que somos úteis. Então, Ezequiel, o atalaia de Deus. E ele começa no texto áureo, e tanto na verdade prática, ele aborda a responsabilidade dos atalaias. E no contexto da lição, ele diz que todos os crentes são atalaias de Deus, tanto responsáveis para observar, para vigiar, quanto também responsáveis para estar anunciando as boas novas da salvação. O textuário diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, mas me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Bem, o que é que nós já aprendemos aqui de antemão? Aprendemos que se nós fizermos apenas aquilo que nos é mandado, somos servos inúteis. Repito a leitura: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Claro, porque já fomos mandados a anunciar o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Bem, a ordem já está dada. E se eu cumpro essa ordem, eu não tenho de que me gloriar. Eu não tenho glórias nisso, porque estou apenas fazendo o que me é mandado. Isso não me renderá galardão, porque estou fazendo o que sou mandado. E isso está no ensino de Jesus, no capítulo 17 de Lucas, versículos 9 e 10. Lá ele diz que se o servo faz apenas aquilo que é mandado, nenhum galardão, nenhum elogio, isso lhe é devido, porque está apenas pagando a conta. Ele está apenas fazendo o que é mandado. Agora, quando nós excedemos a isso, quando nós caminhamos a segunda milha, quando nós temos que oferecer a outra face, quando nós fazemos algo a mais, isso sim, já estamos mesmo caminhando com as nossas próprias pernas no reino de Deus, fazendo a vontade do Senhor, debaixo do temor e do direcionamento de Deus. Mas, pelo simples pregar o evangelho, estamos apenas fazendo o que nos é mandado, e não há de que nos gloriarmos, estamos apenas cumprindo a ordem e o mandado. Então quer dizer, é a responsabilidade do atalaia, é o dever da função, a função nos impõe esse dever, além de guardar e cuidar. A missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Anunciar o julgamento divino, os juízos de Deus, e também anunciar as boas novas. Isso constitui responsabilidade do atalaia. A leitura em classe, ela se encontra em Ezequiel, no capítulo 3, e os versículos de números 16 ao 21, e o 27 também, que entra aqui na leitura em classe. Você poderá fazê-la na sua casa, e com isso, o nosso tempo aqui será aplicado, na sua maior parte, nos comentários, na elucidação de pontos eventualmente mais difíceis. O comentador introduz a lição, o pastor Ezequias introduz a lição, dizendo o seguinte: as 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel.
Por que é importante o estudo deste livro? Por que é importante o estudo deste livro? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Então, uma das razões pela quais devemos estudar o profeta Ezequiel é porque ele nos leva a refletir sobre a soberania de Deus. Então Deus é soberano, e se é soberano, é sobre tudo, inclusive sobre nossas vidas, inclusive sobre nossos desejos, nossas vontades. Então Deus reina soberanamente, cumpre a nós como súditos, e eu acrescentarei um adjetivo aqui, como bons súditos, nos há prazer em fazer a vontade dele, sentir aquela alegria e fazer isso com alegria. Em segundo lugar, por que é importante estudar o profeta Ezequiel? É porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. Isso aqui é muito espetacular. Esse livro nos leva, no dia a dia, a ampliar, a melhorar, a expandir o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus ainda fará, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus amplia o nosso relacionamento com o Criador e também com o nosso Salvador. E desta forma, ele nos enriquece com a sua presença, nos enriquece com a sua graça, nos enriquece com o seu amor e, enfim, nos enriquece com os benefícios da sua presença e da sua glória. No primeiro ponto, a lição diz o seguinte, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, ou o profeta Ezequiel, ele é muito importante para nós. Aí você pergunta, por que, professor, que ele é importante para nós? Em primeiro lugar, esse livro é de relevante importância, porque ele fora escrito em um momento que se parece com o presente momento. Olha só, o povo de Israel é o povo de Israel, mas o reino de Judá estava cativo já em Babilônia. Num primeiro momento, Ezequiel, ele fala sobre o cativeiro, depois ele vive o cativeiro, e depois ele prega sobre a restauração do povo de Israel, o retorno deles para a sua terra. E ele dá um salto, olha só, ele dá um salto para o futuro, e fala do futuro reino do Senhor Jesus Cristo. E ele até apresenta algo muito espetacular, que o Apocalipse vem explicar sobre a questão das terras de Israel, a repartição delas com as tribos de Israel, e ele detalha o milênio, o reino milenial do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Então percebam que estudar Ezequiel, de fato, é muito importante. Na primeira parte, ele apresenta as profecias que foram entregues aos profetas antes da destruição de Jerusalém, da destruição do templo. E depois, ele fala, no segundo momento, os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e de juízos contra a prostituição e contra a idolatria. Ezequiel tem alguma coisa que, olha, vale a pena o aprofundamento. Eu recomendo aos professores, leiam com bastante calma o capítulo 16 do livro do profeta Ezequiel. Leia com bastante calma, meditando versículo por versículo. E se precisar, consulte algum material, alguma enciclopédia, algum comentário bíblico, especialmente aqueles editados e trabalhados pela CPAD, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil.
Na segunda parte, ele fala às nações, tais como Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito. E na terceira parte, ele começa com a notícia da queda de Jerusalém. Depois ele fala do retorno dos judeus à sua própria terra, das diversas partes do mundo, onde ou para onde eles foram levados em cativeiros. Quer dizer, ele restaura a esperança de Israel. Eu me refiro a Israel agora como um povo, e não como a parte norte simplesmente, mas ele restaura a esperança do povo de Israel como um todo, e também o retorno para a sua própria terra, como de fato já aconteceu. O século passado presenciou a criação do Estado de Israel e, em partes, o retorno dos judeus para a sua terra, e o que ainda continua se consolidando dia após dia. E na segunda parte, ou seja, no segundo ponto da lição, ele trabalha sobre a pessoa do profeta, e aqui ele aprofunda um pouco mais, especialmente pelo fato de o nome Ezequiel significar fortalecido por Deus. Exatamente isso, o nome dele é profético. Em que pese os pais dele o treinar para ser sacerdote, Deus, na sua presciência, já lhe deu um nome fortalecido por Deus. E então, ele precisaria desenvolver o seu ministério profético debaixo da fortaleza do Senhor e fortalecendo a nação, algo que somente profeta conseguiria fazer. E foi o que ele fez: denunciar o pecado, o que era errado, e fortalecer o povo, animar o povo para vencer o cativeiro e ter a oportunidade de retorno para a sua própria pátria. Era uma mensagem de esperança, era uma mensagem que puxava a orelha, sim, puxava a orelha, para que eles não perdessem o rumo, senão eles não voltariam para a terra. Então, e eu vejo aqui algo muito especial, Deus preparando tudo num tempo só. Ezequiel para cuidar do povo que estava lá em Babilônia, Daniel para cuidar do povo escravizado também, mas que estava a serviço do palácio. E ainda nós vemos Jeremias, na mesma época, não sendo levado em cativeiro, ficando na sua própria terra, para cuidar daqueles, ou daquele remanescente que permaneceu na terra. E se menciona algumas categorias de pessoas: os idosos, os enfermos, os que não aguentavam aquela caminhada do deporto, ficaram na terra. E precisava de algum profeta para cuidar deles. Deus, na sua provisão, ele envia Ezequiel para cuidar dos cativos, envia Daniel para cuidar dos que estavam no palácio, e deixa Jeremias na sua terra para cuidar do remanescente, daqueles que ficaram e que não foram levados em cativeiro, mas que também tinham corpo, tinha alma e tinha espírito, e que precisavam de ser pastoreados, de ser trabalhados, para que não desviassem, para que não se perdessem, mas que todos pudessem alcançar a salvação. Nisso eu vejo a grande mão, a mão poderosa desse Deus vivo. É o Deus que leva em cativeiro? É, mas é o Deus que cuida no cativeiro. É o Deus que põe no palácio? É o Deus que põe no palácio, mas é o Deus que cuida do palácio também. É o Deus que deixa um remanescente? Sim, deixa um remanescente, mas é o Deus que cuida do remanescente também. Isto é simplesmente maravilhoso. Ezequiel era de procedência de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, da família de Buzi ou de Buzi. Não sei como você quererá pronunciar. Então veja, Ezequiel pertencia a essa família sacerdotal e fora por ela preparada para ser sacerdote.
E aos 30 anos de idade, quando ele seria eleito sacerdote ou ungido sacerdote, o Senhor o chama para ser profeta. Não mais para sacerdotizar, mas para profetizar. A essa função ele serviria. E Deus o abençoou de um modo tal que ele conseguiu fechar o seu ministério dentro de uma visão futurística, dentro de uma visão apocalíptica, escatológica, e parecendo como se ele estivesse, assim, recebido um treinamento, sido escolarizado em escatologia, especialista em escatologia, mas isso veio de Deus. É o que eu chamo de um dom especial de Deus, um chamado de Deus para uma função específica. Queridos irmãos, se necessário, leiam, releiam, tanto a lição quanto o livro do profeta Ezequiel, porque você será grandemente enriquecido neste trimestre com estas lições. Que bom estarmos aqui com o pastor Jorme César, que trouxe esta belíssima palavra, essa explanação que já nos deu uma visão geral de tudo aquilo que vamos estudar neste novo trimestre abençoado. Que Deus enriqueça gloriosamente a vida de cada professor, de cada aluno. Nós vamos aqui tratar um pouquinho também sobre esta tão brilhante lição, também fazendo aqui de uma forma geral a nossa explanação sobre esse tema tão maravilhoso, a glória e a justiça de Deus, a igreja e a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Que Deus possa despertar a sua igreja nestes dias, durante essas 13 lições, no momento em que estivermos estudando, e que os estudos que fizermos aqui durante todos esses 13 domingos possam servir de estrutura para mantermos firmes e com um reavivamento. O avivamento dado por Deus, ele procede da sua palavra. Então, nós temos aqui, já no nosso primeiro ponto da nossa aula, tratando sobre as 13 lições que foram selecionadas aqui, dizendo que vamos aprender com elas a soberania de Deus, que Deus é soberano, e vamos também buscar um relacionamento maior com Deus. Veremos isto através das apresentações feitas por Ezequiel, que manifestou o Deus que ele servia como o soberano, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, com muitas visões, com muitas simbologias, um livro cheio de relatos e que demonstra esta autoridade de Deus em criar, sustentar o universo e que está disposto a ter uma comunhão com Deus, procurando o homem, como diz no capítulo 22, versículo 30, dizendo que ele procurou um homem na brecha, ou seja, havia procurado no palácio, havia procurado nas montanhas onde estão os profetas, havia procurado entre os sacerdotes e tinha tido dificuldade, procurou entre meio o povo e disse: eu procurei, mas não achei, como que dizendo, a situação de Judá não está nada boa, mas o intuito de Deus era manter uma comunhão forte com o seu povo, e isso nós veremos em todo o decorrer do livro, que embora Deus trouxesse o castigo que estava ali às portas, este castigo seria apenas por um momento, seria uma disciplina em forma de ensino que traria a eles uma nova noção ou uma atitude diferente para servirem a Deus de uma forma específica, de uma forma com mais compromisso. Daí, lá para o final do livro, nós vamos encontrar então as promessas de Deus de recuperação dessa nação Judá, e já abarcando também a nação Israel, que havia sido levada cativa no ano de 722, porque quando Deus trata com Judá, Deus tem um foco sempre de tratar não só com essa
tribo em separado e que se tornou uma nação com a divisão do reino, mas com as 12 tribos, como sempre foi o seu propósito. Então, no final do livro, nós vamos encontrar Deus falando da restauração de Israel nos fins dos tempos, ou seja, desde o ano de 1947, desde o momento em que Israel torna-se nação, 48, e até aos dias atuais, quando ainda Israel está numa situação como está, mas como um relógio de Deus que anuncia os sinais do fim. Como disse Jesus: olhai para a figueira e olhai para as outras árvores. Quando a figueira estiver brotando, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, quando Jesus fala dessas outras nações e que fala da nação de Israel como uma árvore e as outras nações como outras árvores, está falando de cada um de nós e do final dos tempos, Israel sendo o relógio de Deus. Então, muita coisa nós temos para aprender durante todo esse trimestre. No livro de Ezequiel, nós vamos perceber 3 divisões. A primeira divisão do livro de Ezequiel, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 24. A segunda vai do capítulo 24 ou 25 até ao capítulo 32. E a terceira, então, do capítulo 33 até ao capítulo de número 48. Percebemos que é um longo texto, e é importante que a gente não só folheie cada capítulo desse e olhe os seus títulos, que são importantes, que sempre que vamos ler um livro, às vezes temos esse costume de folhear primeiro, olhar o que cada tópico trabalha, mas não ficar só no folhear, nós precisamos ler este livro todo. Ele é um livro longo, mas a gente lendo devagarinho, chegaremos ao final dele e teremos uma compreensão melhor durante esses 13 momentos de lições que é o nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical. Então, a primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 24, é um texto que trata da destruição da cidade de Jerusalém, e do templo, e que nessa parte estão as visões inaugural do ministério profético, e que vão relatando de uma forma clara sobre toda essa atitude ruim que os filhos de Judá estavam agindo, e que por esta razão eles seriam destruídos, porque o capítulo 1 ao 24 trata da destruição de Israel, mas não uma destruição que já aconteceu, mas que aconteceria. Então fala do momento anterior a essa destruição de Israel, como que avisando: vocês têm chance de escaparem desse problema. É claro que Ezequiel já estava no cativeiro, estava cativo ali porque tinha sido levado cativo, mas a cidade ainda não tinha sido destruída, ainda o templo não havia sido destruído. Então havia uma mensagem da parte de Deus a Ezequiel ali no rio Quebar, e que este então estava transmitindo ao povo. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos, ou seja, tomem cuidado, Deus é justo, Ele é absolutamente justo, e são juízos contra a prostituição, são juízos que tratam de advertências a falsos profetas, aos reis de Judá, aos sacerdotes, como eu citei aqui, que Deus procurou em cada lugar desse, mas havia muita corrupção. Nós temos outros profetas contemporâneos dele, como o próprio Daniel, que também está no cativeiro, o Jeremias, que está cá em Judá e está profetizando. É interessante observar como Deus é cuidadoso. Ele tem um profeta aqui anunciando para cidade de Judá, ou para o país de Judá, e tem um outro que é Ezequiel, que está diante do rio Quebar, no meio do povo, no meio da população, e tem um outro que é Daniel, que está lá no palácio. Então Deus trabalha com esses 3 profetas, um distante do outro, mas a mensagem é a mesma, em um mesmo período,
entretanto, para situações e até para um público diferente. Então, enquanto Jeremias está chorando e dizendo para o povo se arrepender aqui em Judá, Ezequiel está lá no meio da população, no rio Quebar, em Judá, e Daniel também está lá, porque foram levados cativos logo na primeira leva em 606, quando foram levados os homens principais de Israel, foram estes levados, Daniel e Ezequiel, mas Jeremias fica aqui. Então, Daniel, um homem que está no palácio e que serviu a Deus ali no palácio de Babilônia, nesse mesmo período em que Ezequiel está profetizando. Então, a segunda parte, nós temos os pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, mas esses pronunciamentos que aconteceram contra Judá e Israel, que foram até o capítulo 24, eles encerram por ali para dar início a um pronunciamento contra outras nações, demonstrando que Deus não trabalha apenas com o povo de Israel e de Judá, mas que Deus trabalha com a Filístia, com Moabe, com a Síria, com Edom, com o Egito. Deus trabalha com todos os povos. Então, vem uma palavra de juízo para cada uma dessas nações. E é interessante, evangelista irmão Daniel, que quando nós olhamos historicamente, muitos fatos que já aconteceram com essas nações estão registrados na história da humanidade, nos livros históricos, ratificando a Bíblia Sagrada, para desfazer muitas ideias de pessoas que dizem a Bíblia não ter veracidade, pessoas que não conhecem a Bíblia e acabam fazendo afirmações inválidas. Esses fatos históricos com essas nações que são apresentadas em livros históricos, elas estão profetizadas na Bíblia e depois o fato acontece lá com as nações. Portanto, uma das razões e uma das coisas que gosto nesses livros dos profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, é exatamente essa questão histórica. Isso me chama muito a atenção. E como nós podemos aprender aqui, é que Deus não trabalha apenas com o povo, todos os homens precisam de salvação, e mesmo no Antigo Testamento, Deus trabalhou com essas nações, e aí nos lembra da própria nação ali da Síria, quando a capital Nínive, ela está corrompida, e Deus envia Jonas para pregar em Nínive. Os judeus, especialmente Jonas, não conseguia entender o que Deus queria fazer com aquele povo. Por que Deus dar uma oportunidade a um povo ímpio? É que Deus dá oportunidade a todos, e disse a Abraão: sabe fazer justiça o juiz de toda a terra. A terceira parte vai tratar aí do capítulo 33 até ao 39, começa com a notícia dessa queda de Jerusalém, que agora Jerusalém, que já estava sendo avisada que se não se convertesse haveriam de passar por essa queda, já é 587, já é a terceira leva, porque a primeira foi em 606, a segunda em 597, e agora já em 587, 586, 587, eles são levados cativos todos, e o templo é destruído, queimado a fogo, e há toda essa destruição. Mas à medida que o profeta vai falando sobre esses assuntos, e isso ele vai descrever de uma forma muito clara, e vamos ver pelas lições que estão à nossa frente, ele também trabalha a maneira que Deus vai recuperar esse povo dele. E aí nós temos guerras como as guerras de Gog e Magog, ali do capítulo 36, 37, 38, 39, aquelas profecias que estão para acontecer em nossos dias. Qualquer hora dessa pode começar uma guerra que seja cumprida ali através daqueles capítulos. São capítulos que um estudante atento, uma pessoa que ama a Bíblia e que é atencioso, dará atenção a estes capítulos, porque é uma guerra que ainda não aconteceu e ela deve acontecer, e nós podemos, com muita atenção, encaixá-la no momento em que estiver os fatos acontecendo. Mas o que nos chama mais atenção nesses capítulos é a recuperação de uma nação que Ezequiel vai chamar de Vale de Ossos Secos, que ele terá a visão de um vale de ossos secos, porque Israel, que foi destruído no ano 70 a.C., se tornou um vale de ossos secos. Depois de 1900 anos,
Deus pega esse vale de ossos secos e começa a restabelecer. Então, nós temos tanta coisa, irmão Daniel, Muito. importante para estudar durante este trimestre, mas eu quero ouvir alguma coisa sobre o profeta, o irmão Daniel traz para nós aqui alguma coisa sobre o profeta, e logo nós estaremos também fazendo o resumo final. Meus queridos, a paz do Senhor, é uma alegria poder partilhar neste momento aqui, ladeado dos pastores Jorme César, pastor Eliseu. Graças a Deus chegamos ao 4º trimestre deste corrente ano. Sobre o profeta Ezequiel, esse atalaia de Deus, que tem muito a nos ensinar. Esses 48 capítulos são textos preciosíssimos para que nós tenhamos uma vida ilibada aqui na terra e como nós devemos enfrentar os problemas. Pastor Jorme César e pastor Eliseu já discorreram muito bem sobre essa primeira parte. E sobre o profeta, sobre a identidade dele, a procedência, um fundo mais histórico. Já é sabido que Ezequiel ele foi um profeta e foi um sacerdote que durante o cativeiro na Babilônia, ele viveu entre os exilados judeus, conforme nós já vimos no seu próprio escrito, né, Ezequiel capítulo 8 e o versículo 1 e também capítulo 20, ali o primeiro versículo. O nome de Ezequiel, que significa Deus fortalecerá, ou também podemos dizer Deus prevalecerá, então Deus fortalece, que era de família sacerdotal lá em Jerusalém, conforme Ezequiel capítulo 1 e versículo 3, e este profeta passou os 25 primeiros anos da sua vida, de fato, em Jerusalém, a capital de Judá. É isso, pastor Eliseu. E um pouquinho da descendência aqui do profeta Ezequiel, é claro que já no final da lição nós temos uma aplicação pessoal. Ezequiel, ele era descendente ou descendia da reconhecida linhagem sacerdotal de Zadok, e nós temos esta referência lá no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 2, o versículo 35, temos essa informação. Em contraste, claro, com Jeremias, dentro dessa ordem da Bíblia, nós temos ali Jeremias, Lamentações ali vizinho de Ezequiel, e logo na sequência, o Ezequiel, que é um desses profetas maiores. Agora, a Bíblia diz que ele descendia da linhagem sacerdotal rejeitada de Abiatar, e no ano de 597 a.C., Ezequiel foi levado para o exílio pelos babilônios. E é claro que, nessa época, o rei era o rei Joaquim, de Judá. E 10.000 outros cidadãos que eram proeminentes, inclusive chefes militares e artesãos e ferreiros, juntamente ali com o profeta Ezequiel, conforme 2 Reis, capítulo 24, a partir do versículo 8, nós temos aí esta informação. É interessante que Ezequiel, ele viveu esses momentos trágicos, foi um momento de grande dor, pastor Eliseu, e de grande rebeldia da nação de Judá, quando Deus levanta o profeta Ezequiel. E agora, se nós analisarmos antes daqueles dias, dias trágicos na vida aí de Ezequiel, Deus usou toda essa situação para treiná-lo. Interessante isso, né, pastor Eliseu? Interessante como Deus treina os seus filhos. E tudo que Deus utiliza é para o nosso crescimento. Para o crescimento. Aos olhares das outras pessoas, sabe quando você está enfrentando uma situação difícil? Os outros dizem, isso não vai dar em nada, já está derrotado. Mas Deus usa esse momento para forjar os seus guerreiros, os seus servos, que vão avante. Então, antes daqueles dias trágicos, Deus já estava treinando o sacerdote aqui, o sacerdócio, ou para o sacerdócio, esse exercício aqui do profeta Ezequiel. Mas durante o exílio na Babilônia, Deus chamou para pregar. Isso foi em uma das épocas mais difíceis da história de Israel, como nós já sabemos. Dirigiu mensagens tanto aos judeus, ao exílio, ou melhor dizendo, aos judeus do exílio, quanto aos que ficaram lá em Jerusalém e Judá. E ele iniciou o seu ministério
no cativeiro quando ele tinha ali por volta de 30 anos de idade, ou seja, no 30º ano, conforme está lá em Ezequiel 1:1. É claro que a tarefa, meus queridos irmãos, obreiros e amigos, essa tarefa de Ezequiel era de fato conscientizar os exilados de que essa calamidade que lhes sobreviera foi de fato por causa da sua persistência no pecado. Foi isso mesmo. Toda essa persistente pecaminosidade do povo. Olha o que diz Ezequiel 18:20, entre aspas. A alma que pecar, essa morrerá. Então o profeta Ezequiel, ele de fato experimentou o mesmo tipo de encontro com Deus que teve Isaías há 150 anos, né? 150 anos antes. E nessa sequência dessa rápida abordagem da identidade, nós vamos para a procedência, ou seja, o profeta Ezequiel, ele era procedente de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, como o pastor Eliseu já colocou, o pastor também Jorme César. A Bíblia vai dizer que ele era filho de um sacerdote por nome de Buzi, né? Está lá em Ezequiel, no primeiro capítulo, Ezequiel 1:3, nascido e criado em Judá, preparava-se para se tornar um sacerdote no templo de Deus, quando os caldeus atacaram em 597 a.C. e o levaram para a Babilônia, com, claro, um grupo que totalizava 10.000 cativos. Está lá em 2º livro dos Reis, né? Ou no 2º livro dos Reis, capítulo 24, ali, entre os versículos 10 e 14. Então, Judá estava de fato, meus nobres irmãos e amigos, Judá estava de fato à beira de uma completa destruição, ou destruição. 5 anos depois, quando esse profeta Ezequiel tinha aí 30 anos, a idade normal para se tornar um sacerdote, pastor Eliseu, que era 30 anos, Deus faz o quê? Chamou para ser um profeta. Olha como é que Deus faz as coisas. Não importa o que você esteja passando, não que você talvez não vá receber, não que talvez você espere receber de Deus um título de sacerdote ou de profeta, como título, mas no exercício pleno, né? No exercício da execução das tarefas que foram estabelecidas por Deus. Então, como já foi falado aqui, Daniel e Jeremias foram 2 famosos contemporâneos de Ezequiel. Daniel, claro, foi levado 9 anos antes que Ezequiel, né, ao cativeiro, e durante os primeiros anos, enquanto Ezequiel ele ministrava lá na Babilônia, conforme Ezequiel capítulo 3, versículo 11, Jeremias ele exercia o seu ministério profético na Terá de Judá, advertindo o povo sobre a destruição de Jerusalém. Então Daniel servia na corte de Nabucodonosor, servindo como estadista e profeta, ou seja, ele residia no palácio. Então, um breve comentário aqui, bastante histórico, não tem como fugir disso, sobre a identidade e a procedência desse renomado profeta Ezequiel. Glória a Deus. Grande profeta de Deus, Ezequiel, homem que começa aí com uns 30 anos, tanto ele quanto Daniel têm quase uma mesma idade, sim, porque Daniel também vai para o cativeiro aí com 14 anos, 15 anos de idade, e homens que foram homens de fibra, né? Daniel, sim, um homem que assentou no seu coração não se contaminar, naquela idade, tão novo, né? E a gente conhece a história de Daniel, aí vem a de Ezequiel e também a história de Jeremias, esse profeta também que lutou até o final, profetizando e sendo muitas vezes rejeitado pela nação. Então, estamos vendo aqui um profeta que também sabia que estava sendo rejeitado, que a sua mensagem, em muitos casos, seria rejeitada e que Israel aqui no caso Judá, acabaria sendo cativa, mas que cumpriu a ordem de Deus. Então, nós temos aqui sobre o atalaia, ele como atalaia. O que é um atalaia? Vem da palavra atalat, né, que é uma origem árabe, fala de uma função de estar como sentinela em um lugar alto. Então, nós também hoje somos atalaias, que precisamos
nos apresentar, não podemos ficar escondidos, não, como disse Jesus, não pode esta luz ficar debaixo do alqueire, ou debaixo do cesto, mas tem que ser colocada no velador. Nós somos esse atalaia também. E aí diz a Bíblia em Ezequiel 3, aí nos versículos 16 em diante, dizendo que se alguém morrer sem ser avisado, sangue de suas mãos eu requererei. Então é uma cobrança. Hoje também nós sabemos que somos atalaias de Deus e que nós precisamos nos posicionar, não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, mas pregarmos a palavra de Deus, mesmo que muitas vezes sem resultados. Vivemos uma época em que as pessoas às vezes querem pregar a palavra do jeito deles, a mensagem muitas vezes nem divina, uma mensagem humana, de incentivo, de motivação, de prosperidade. Por quê? Porque fazendo assim, de repente, agrega pessoas ao seu favor. Os profetas de Deus sempre eram levantados, irmão Daniel e professor que está aí do outro lado, em momentos de crise, em momentos de dificuldade. Quando tudo estava andando bem, nós não vemos se levantando profetas. Mas no momento em que o país está precisando, a nação está necessitada, Deus levanta o profeta, porque ele não deixa as pessoas sem rumo. Então os profetas vinham, e muitas vezes vinham, como é o caso desses profetas que falamos aqui, especialmente agora Ezequiel, que eram rejeitados, que suas palavras não eram bem-vindas. Entretanto, pregavam porque estavam ali para falar o que Deus mandou, a palavra de Deus. Aprendamos com esses profetas que precisamos pregar a mensagem do Senhor, ainda que tenhamos que ficar sozinhos, ainda que sejamos rejeitados, mas preguemos a palavra do Senhor. Ninguém vai nos julgar e não teremos problemas diante de Deus se nós obedecermos à voz do Senhor Jesus Cristo. E sabemos que muitas pessoas, eles acabam se convertendo, entendendo quando a mensagem de Deus é pregada da forma que Deus manda. Então nós temos aí uma atalaia, nós temos uma expressão aqui, o fim dos 7 dias, né? Falando de que ele ficou tão aterrorizado, ficou tão estupefato com a mensagem, que ele esperou ali uns 7 dias para recuperar as suas forças, depois desse impacto da glória de Deus que ele viu, para então começar o ministério, o seu trabalho, porquanto Deus estava lhe chamando. É incrível como é profundo Deus nos chamar, Deus trabalhar conosco e diretamente, falar diretamente conosco. Eu e você já ouvimos Deus falar conosco, e como é maravilhoso quando essa voz soa clara aos nossos corações. Nós sabemos que o desânimo vai embora, somos reanimados. Às vezes a mensagem é dura, mas nós, ouvindo Deus falar, nós somos fortalecidos e vamos em frente para levar a palavra do Senhor. Foi o que fez Ezequiel e o que cada um de nós precisamos fazer. Deus chama Ezequiel, e nós vamos perceber 93 vezes essa expressão filho do homem. Isso, Deus, o Senhor chamando ele ali, tratando dele, para demonstrar a humanidade do ser humano, para demonstrar que o ser humano é frágil, mas Deus usa eu e você como somos. Deus usa da maneira que nós somos, mesmo que nós temos as nossas fraquezas, mesmo que nós somos descendentes de um Adão que pecou. E depois, lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus sendo tratado também no Evangelho de Lucas, especialmente como filho do homem, para dizer, veio o primeiro homem, o primeiro Adão, e este teve suas dificuldades, trouxe o pecado no mundo. Mas agora com o segundo Adão, Romanos 5, 12 a 20, diz assim, com o segundo Adão, onde a morte reinou, o pecado reinou, agora com o segundo Adão a vida reina, a paz reina, e onde o pecado abunda, superabunda a graça, preenche a graça, inunda a graça. Como é maravilhoso, não há pecado que Jesus não possa perdoar, não há problemas que ele não possa resolver, porque ele é o Filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então,
Ezequiel foi um atalaia sobre a casa de Israel, e nós somos atalaias na época da igreja, na dispensação da graça, onde Jesus estabeleceu a igreja que está aguardando a vinda de Jesus Cristo, e quando esta for arrebatada, então Deus voltará a trabalhar com a nação de Israel de uma forma mais direta. Mas por enquanto o serviço é da igreja. Preguemos o evangelho, aquilo que Israel rejeitou, agora cabe a nós. Vamos de norte a sul, de leste a oeste, cumprindo o ide de Jesus, que disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É a vez da igreja. Temos a oportunidade, e que vamos ser então atalaias sobre este mundo que precisa e que clama por salvação, assim como Ezequiel foi um atalaia sobre a tribo de Judá, que Deus chama aqui a casa de Israel, porque era o que restava da casa de Israel, e o intuito de Deus, como já falei no início, era recuperar toda a nação de Israel, que no ano 722 tinha sido levada cativa as outras tribos. Agora esta que resta, e que é a nação de Judá, também é levada, mas ele fala no final do seu livro que Deus vai recuperar tudo e trazer tudo novamente, porque ele tinha e tem propósito com essa nação chamada Israel. Assim, já encerrando, irmão Daniel, nós temos as nossas responsabilidades cristãs. Qual é a nossa responsabilidade cristã hoje, diante do livro de Ezequiel como atalaia? O que nós podemos aprender como Ezequiel? O mundo hoje caminha a passos largos, cada vez mais para a destruição. E nós temos aí ataques ferrenhos contra a igreja de Cristo. Cada época teve as suas peculiaridades. Na época do profeta Ezequiel, havia um distanciamento do povo. Quando o ser humano se distancia de Cristo, automaticamente ele se aproxima do lado errado, que é do lado do inimigo. Então, a responsabilidade de Ezequiel era muito grande. Nós já estudamos que quando o Senhor revelou a ele o importante ofício que tinha de cumprir, não podia hesitar e nem temer. E nós hoje, diante de tantas afrontas contra o povo de Deus, são tantas ideologias, pastor Eliseu, que acaba contaminando. Muitas pessoas que estão aí caminhando para os céus acabam sendo convidadas a mudar a rotina da sua vida e enveredar-se por outros caminhos. Então, na época de Ezequiel tinha problemas, e hoje também nós devemos estar firmados em quê? Na palavra do Senhor. Crendo em Cristo, fazendo a vontade dele, lendo as Sagradas Escrituras, tendo uma vida de oração, consagração, e sabendo que no mundo nós teremos aflições, mas Cristo venceu, e ele disse para nós termos bom ânimo. Assim nós encerramos esta lição, dizendo que a responsabilidade do profeta Ezequiel era uma responsabilidade de ser atalaia sobre a casa de Israel. Exato. E se assemelha com a nossa responsabilidade, então, de sermos pregadores do Evangelho de Cristo, como cristãos, levando a boa mensagem do Evangelho de Jesus. E aí me faz recordar Romanos capítulo 10, né? Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Que possamos também sermos atalaias de Cristo, anunciando a salvação, anunciando que Ele vem e anunciando que existe um céu de glória, onde teremos a nossa vida para sempre com Deus, com o corpo transformado, onde não haverá clamor, não haverá dor, não haverá mais morte, como diz, as primeiras coisas já se passaram. Faça uma oração, irmão Daniel, se quiser também dar palavras finais, tem liberdade. Fechar aqui, ficou muito claro no fechamento, na conclusão desta lição, que o atalaia ele tem que anunciar o evangelho para todos os ímpios e fazer discípulos para Cristo. Essa é a grande comissão de Cristo. E eu quero fechar aqui, pastor Eliseu, com o apóstolo Paulo, que era tão cônscio desta responsabilidade, e Paulo que temeu não a cumprir. Ele temeu não cumprir esta responsabilidade. Por isso, ele escreveu lá em 1 aos Coríntios, capítulo 9, o versículo de número 16, entre aspas, ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, meu querido crente, não precisa ser
Um profeta, nem mesmo um evangelista, ele só precisa se levantar, entregar um folheto, falar que Jesus Cristo ama, que Jesus Cristo, ele salva, ele cura, ele batiza no Espírito Santo e em breve voltará. E que o juízo é certo. Deus abençoe, oremos ao Senhor. Pai amado, nós somos gratos a Ti por esta oportunidade, pelo privilégio de, no domingo anterior, cumprir mais um trimestre, palavras que ficaram gravadas em cada um dos corações, ou em cada coração, os que teve esse momento de reverência ao Senhor, ao ouvir os professores ministrarem as Sagradas Escrituras. E aqui nós estamos, meu Deus, no início de mais um trimestre, sendo este o último. Lições preciosas que o Senhor usou o pastor Ezequias Soares, cada professor, nas mais diferentes classes, que eles possam, uma vez mais, ser usados por Ti, para que, assim como Ezequiel, não titubear, não enveredar pelo caminho da maldade, mas sim da bondade, e sermos cada vez mais cientes de que o Senhor colocou-nos como atalaia neste mundo para proclamar, para disseminar o Evangelho, que é a boa nova, ou que são as boas novas da salvação. Se conosco em nome de Jesus. Amém. Amém.